Graça e paz. Amém. É uma alegria estar neste lugar, é uma alegria Deus me permitir servir aos santos que se reúnem aqui no Porto, nesse lugar. É privilégio isso. Deus poderia usar os anjos para ministrar os mistérios do reino, mas Ele escolhe pessoas como nós, como vocês. E eu falo que no nosso caso é assim muito sério, porque só tem 2 velhinhos que rodam o mundo pregando o evangelho, o resto ou já partiu para a glória, ou já pendurou as chuteiras. E Satanás, eu acho que fica furioso de apanhar de velhinha. Além de apanhar, apanha de velhinha, não é? Mas é um chamado tão lindo que Deus nos deu. É uma alegria fazer o que fazemos. Eu não tenho outra coisa para te dizer, a não ser que estou cumprindo o meu precioso chamado. E que é uma alegria isso na minha vida. Melhor do que tudo. Melhor do que tudo. Eu quero compartilhar com você alguns textos da Palavra de Deus. E todos eles ligados por um mesmo profeta. O profeta Isaías. Primeiro capítulo 6 de Isaías é uma visão que ele teve do trono de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz. A brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É uma visão. O trono de céu foi visto por vários profetas. Isaías foi um deles. O trono do céu desceu uma vez na terra, no Monte Sinai, para dar os 10 mandamentos. Para Deus escrever com o dedo dele em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Ele falou a Moisés os outros preceitos, os outros princípios, mas escreveu ele mesmo os 10 mandamentos. Dada a importância dessa lei, a lei maior dele. Mas o trono de Deus foi visto por outros profetas. Foi visto por Isaías aqui, foi visto por Ezequiel, foi visto por Daniel, foi visto por João na ilha de Patmos. Mas aqui tem algo especial para nós. Houve uma visão e ele viu os anjos se comportando no céu, conversando entre eles. Anjo não falou com Isaías. Tem situações bíblicas em que o anjo fala com as pessoas. O anjo disse para Maria: vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. O anjo disse para José: não a deixe, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aqui o anjo não falou com Isaías por enquanto. É anjo falando com anjo. Anjo olhando para anjo e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Falavam uns para os outros. Muitos anos da minha vida eu li esse texto e eu perguntava por que eles repetem isso. Porque eu creio que esta é uma visão do trono de Deus do tempo todo, da eternidade. Anjo proclamando a santidade de Deus com anjo. Até que um dia o Senhor me ensinou uma circunstância muito especial, que esses anjos foram testemunhas da queda de Lúcifer. Eles foram testemunhas da rebelião que houve no céu.
Eles foram testemunhas de um anjo haver se esquecido da santidade de Deus. E, portanto, no céu não se achou mais lugar para ele. Como está escrito em Apocalipse 12. Ele foi expulso. Houve uma guerra no céu e ele foi expulso e foi lançado fora, e no céu não se achou mais lugar para ele. Então, eu creio que os anjos, como têm escolhas, como eles têm livre-arbítrio, tanto tem que Lúcifer teve o livre-arbítrio de ser rebelde com o Senhor, eles ficam alertando uns para os outros, cuidado com as escolhas. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Cuidado, se você escolher errado, esquecer-se da santidade de Deus, você vai perder a presença de Deus. Você vai perder a presença de Deus. O que é o pecado? O pecado é desobediência, o pecado é descumprir o que Deus determina. E o pecado separa o homem de Deus e separa o anjo também. O pecado tem como salário a morte, e morte não é dentro de um caixão, com flores em volta, 7 palmos abaixo do chão. Morte é separação eterna de Deus. Os anjos foram separados, foram expulsos da presença de Deus. Então, eu creio que essa repetição de uns para os outros da santidade de Deus é um alerta, é uma advertência, como se eles estivessem dizendo, olha, não esqueça que Deus é santo, porque se esquecermos que Ele é santo, nós não poderemos ficar mais aqui. Até porque nós sabemos que está escrito na palavra de Deus que sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém. Mas a visão continua. Quando Isaías viu isso, e eu creio que isso foi o que impactou ele, vendo os anjos proclamando isso, os anjos proclamando a santidade de Deus, porque o pecado começou no céu, não começou no Éden. O pecado foi uma rebelião de anjos, o pecado foi inaugurado no céu. E, portanto, a justiça de Deus para o pecado, expulsar um anjo da presença dele, começou no céu, perdeu a presença de Deus, teve como salário do pecado apartar-se de Deus. Eu creio que nessa hora Isaías caiu em si. Cair em si é ter convicção do pecado. Cair em si é ter a consciência de que está fora do que Deus determina. É fazer diferente do que Deus quer. Eu creio que nessa hora, quando Isaías viu os anjos proclamando a santidade de Deus, houve o convencimento do seu pecado. Porque ele disse, ai de mim, ai de mim. Eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O Rei, o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Por que Senhor dos Exércitos? Porque este é o nome que ele se estabelece, ele se intitula. Senhor dos Exércitos é o meu nome. Há uma promessa para nós. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É a vinda de Jesus, é a volta dele para levar uma igreja limpa. Quem é esse Senhor que vai entrar pela porta ou pelos portais eternos? Quem é o Rei da Glória? É o Deus forte e poderoso. É o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor das batalhas. É Ele que vai entrar pelos portais eternos. Então, Isaías tem essa convicção, é um Deus grande, é um Deus poderoso, é o Senhor dos exércitos. Exércitos angelicais, exércitos terrenos, os homens que são os filhos de Deus, eles têm autoridade na terra como parte de um grande exército na terra. Somos partes de um exército de valentes. Quando o povo de Israel foi retirado do Egito, era cativo, era um povo escravo, mas quando fala da saída deles do Egito, fala que as hostes do Senhor saíram do Egito. 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Hostes são os exércitos. Deus vê o povo dele na terra como um exército. Deus vê o povo dele como um povo que marcha valente. Ele faz um chamado para nós para isso. Então, Isaías já dá esse título. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, ai de mim. Então,
Eu costumo dizer, quando eu faço conferências e seminários, que nós precisamos aprender a língua portuguesa, porque é na nossa língua que a Bíblia é traduzida. É na nossa língua que Deus fala conosco. Então significa o quê? Por causa disso. Eu tenho uma necrose no quadril, então eu preciso ficar sentada porque eu não aguento ficar em pé muito tempo. Me dá um desgaste, eu sinto dor e aí eu fico desconfortável. Eu tenho sede, então eu preciso tomar um golinho de água. O então é por causa disso. Porque ele se convenceu do pecado. Mas ele disse só que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. O que tem os lábios com o pecado? Você sabe que Jesus, certa feita, confrontando com os fariseus, porque os fariseus reclamavam porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. E ele disse que não era o que entrava pela boca que fazia mal, mas o que saía da boca. E logo depois uns discípulos perguntaram: por quê? Por que falou? Versículo 15 de Mateus 15. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vou repetir, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Coração na Bíblia não é músculo cardíaco. Não é. Não é aquele músculo que bombeia o sangue, esparrama pelo corpo. Coração na Bíblia é alma. É alma. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. O corpo é a matéria, é a parte material dele. Nessa tricotomia, o corpo é o que vai voltar para o pó, vai experimentar a primeira morte. Todos vão experimentar a primeira morte, todos. E todos vão ressuscitar. E na ressurreição dos mortos, serão separados aqueles que viverão eternamente com Deus e aqueles que experimentarão o dano da segunda morte. Como está escrito em Apocalipse 21, a segunda morte é o lago de fogo de enxofre. Lá é a segunda morte. Então, a separação do homem na segunda vida dele, que é pós-ressurreição, é que vai definir a eternidade dele. A primeira vida é essa que vivemos aqui, todos nós dormiremos, todos nós vamos voltar para o pó, todos. Não há um só dentre nós que não voltará para o pó, mas todos ressuscitaremos e todos experimentaremos essa separação daqueles que entregaram suas vidas para Jesus, que procuraram viver nos padrões de Deus, que foram limpos pela palavra. Quando a pessoa se converte, ela nasce de novo. Ela é nova criatura, é o novo nascimento. Mas ela ainda não conhece a palavra. Quando ela se converte, ela apenas sai da morte para a vida, porque ela estava morta. Todos estão mortos, todos. O salário do pecado é a morte. Em Adão, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus, destituídos da vida de Deus nele. Todos. Não há um só que não precise nascer de novo. Não há um só que não precise entregar sua vida para o Senhor para ter um novo nascimento. Nicodemos perguntou o que fazer para dar o reino dos céus. Tem que nascer. Não é nascer de novo do ventre da mãe, mas tem que nascer da água e do Espírito. Tem que haver um novo nascimento. E quando você nasce, novo nascimento, você entra por um caminho, pelo caminho de vida. O caminho é a primeira parte, é um processo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele diz. O caminho é o primeiro passo. Você estava por um caminho de morte, estava descendo um precipício e iria para o
o final dele que é a morte. Mas aí você se converte, você direito a volver, e você converte e toma nova direção. E você entra por um novo e vivo caminho. E nesse caminho você conhece a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é a verdade, porque o Filho é a palavra. O Filho é o rema de Deus, é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. Ele é o rema, ele é a palavra. Por isso que em Colossenses fala que, por meio dele, tudo que foi feito se fez, é por meio da palavra. E nós cantamos isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Através dele, tudo que foi feito se fez, através da palavra de Deus. Então, o caminho que você entra quando você se converte, você entra bebê, você entra novo nascido, como um nascido de novo, e você não tem conhecimento de nada. Nesse caminho você vai aprender a verdade, você vai aprender a palavra. E se você for um ouvinte da palavra tão somente, e não for praticante da palavra, você não vai ficar limpo. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele fala, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. Limpa para que produza frutos. E os que não são limpos, ele corta. E ele diz, e vós sois limpos pela palavra. Então, quando você chega, você não está limpo. Você chega precisando ser limpo. Mas você chega no lugar onde você pode ser limpo. Aonde está a própria palavra viva, que é o Filho de Deus. Por isso que ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando você conhece a verdade e aplica a verdade, você fica limpo. Vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Tem um texto da Bíblia que eu tenho pregado muito sobre ele. É a parábola do casamento. O rei prepara a festa, está em Mateus 22, e ele prepara as bodas e chama convidados, e bodas é o casamento. O casamento é o encontro de Jesus com a igreja. O casamento é um ato profético que indica o encontro de Jesus com a igreja. Quando fala do encontro de Jesus com a igreja, diz, eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, a noiva se enfeita, a noiva se limpa e se enfeita, sem mancha, sem mácula, sem ruga, para o casamento. Você nunca viu um casamento, uma noiva chegar com roupa de chocolate, ou de café, ou de suco de tomate? Não. Você vai ver ela com vestes limpas. E nesse texto das bodas do Cordeiro, Mateus 22, o casamento está pronto, os convidados estão todos na sala do banquete. E entra o rei. O rei é o Deus, é o pai do noivo. E ele encontra uma pessoa com vestes sujas. Não está com vestes brancas. E ele pergunta, como entraste aqui sem vestes nupciais? Vestes nupciais são vestes brancas. E o convidado se cala. Ele não tem o que dizer. Ele não pode dizer, eu não sabia que fornicação era pecado. Eu não sabia que adultério era pecado. Eu não sabia que homicídio era pecado. Eu não sabia que idolatria era pecado. Ele não pode dizer que não sabia. Porque o rei sabe que ele sabia. Como entraste aqui sem veste nupcial? E o convidado se cala. E aí diz a parábola, lá em Mateus 22, que esse convidado que esteve na sala do banquete, que esteve no lugar da festa, que foi para as bodas do Cordeiro, foi lançado fora, num lugar onde há trevas e ranger de dentes. E termina o texto dizendo uma frase que a igreja usa muito, inapropriadamente. Foi lançado fora onde há trevas e ranger de dentes, lá está escrito, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos não são aqueles que vão responder para um ministério. Não são aqueles que vão responder para serem pastores. Muitas vezes você escuta pregar sobre isto, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, como se fosse para cumprir chamados ministeriais. Mas não é esse o contexto.
Na Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque entraram na sala do banquete com vestes sujas. Por isso não foram escolhidos. Porque eles não entraram com vestes nupciais. Eles acharam que podiam ficar junto ao rei de qualquer maneira. E aí você vai entender o sermão profético, onde Jesus é o próprio profeta, de Marcos 13, que fala da sua volta. E ele mesmo diz: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele diz: e ele reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Os escolhidos são os limpos. São os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando Isaías vê o trono e ele vê a sua própria sujeira, ele enxerga a sua alma. A alma não é coração, é alma, não é músculo cardíaco, a alma é a parte nossa, onde fazemos escolhas, onde acolhemos o que é certo e o que é errado, onde está o nosso intelecto, onde está a nossa vontade, as nossas emoções. É lá que é a nossa alma. É a parte que Deus fez para nós nos relacionarmos na horizontal. Relacionamentos de pai com filho, marido com mulher, é na alma. É nessa sede do homem que fazemos as nossas escolhas, de ser bons ou sermos maus, de perdoarmos ou retermos o perdão, de obedecermos ou desobedecermos, de sermos rebeldes ou não. É na alma que faz a escolha. Por isso que a Bíblia diz em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não morre pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Quem fez a escolha é que vai morrer. Por isso que o arrependimento também é individual. Eu não posso me arrepender pelo meu filho e nem pelo meu pai. Ele errou e ele precisa se arrepender. Mas Isaías, quando viu essa grandeza do trono de Deus, ele se convence do seu próprio pecado. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Queridos, isso é uma alegoria. A única coisa que o homem precisa para ter uma resposta do perdão de Deus, da graça e da misericórdia, é o arrependimento, é só. Não precisa fazer penitência, não precisa oferecer sacrifícios, não. Só arrepender-se. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas o arrependimento não é remorso, é outra coisa. No arrependimento, o homem tem uma dor por haver ferido o coração de Deus, por haver rompido com os princípios de Deus, não observado aquilo que Deus determinou, não visto o grande amor de Deus por ele, negligenciou a grande salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O arrependimento é eficaz. Ele cancela o pecado imediatamente, exatamente como está aqui. Assim que Isaías tem a dor pela sua própria sujidade, imediatamente, um anjo, então, com uma brasa viva, toca um dos serafins, então, olha a palavra então, de novo, no versículo 6, quando ele diz, ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, os meus olhos viram o rei. Então é por causa do arrependimento. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Tirar é uma ação, perdoar é outra ação. Tirar não é sinônimo de perdoar, tirar é sinônimo de arrancar, de retirar. Perdoar é sinônimo de redimir, remir, é outra coisa. Então, são duas ações, são dois fatos diferentes.
Quando o anjo toca com uma tenaz, a brasa viva e toca nos lábios de Isaías, ele praticou duas coisas. Ele arrancou a raiz de iniquidade e ele perdoou o pecado. Da parte de Deus, ele fez isso. O fogo é uma alegoria. O fogo é uma alegoria. Tem um texto na Bíblia que me chama muito a atenção e eu leio e releio, porque é doloroso você chegar à conclusão, é uma palavra de Deus para nós, dizendo das coisas do tempo do fim, está lá em Zacarias, e Deus diz para nós em Zacarias assim, versículo 8 de Zacarias 13, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a 1/3 parte restará nela. Farei passar a 1/3 parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu a ouvirei, direi ao meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Em resumo, aqui está dizendo que 2/3 serão consumidos pelo fogo do juízo de Deus. 2/3 da terra. 2/3 da terra não se renderão ao Senhor. Hoje somos 8 bilhões, se fôssemos 7 bilhões e meio, 2/3 seriam 5 bilhões. O fogo os destruirá, eles terão a segunda morte. É Deus quem está falando. Mas o texto que vai sobreviver a esse juízo é o texto que vai receber o Filho. Quando você lê João 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. O mundo estava perdido, ele não veio para julgar o que já estava julgado. Ele veio para salvar. Quem o recebe é salvo. Quem não recebe já está julgado. Porque termina. João 3, no último versículo, assim: quem recebe o Filho tem a vida. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. O que é permanecer? É continuar. O salário do pecado é a morte, e Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas pela graça e pela misericórdia, Ele tem um plano de salvação para o homem, envia o Filho para salvar o homem que estava perdido, mas se o homem não quer tão grande salvação, vai ficar perdido, é isso que está escrito. E perdido como? Num lago de fogo e de enxofre, experimentando o dano da segunda morte. Mas Deus não tem vontade que ninguém pereça. No próprio texto de Ezequiel 18, quando diz: a alma que pecar essa morrerá, termina dizendo: não tenho prazer na morte de ninguém. Agora, quem não recebe o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus, é o que está escrito. Por isso que Jesus fala o que nós conhecemos como grande comissão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo é criatura, não é filho de Deus. Quem é filho de Deus? Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E continua a grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, é o que está escrito. Jesus fala isso depois que ressuscita dentre os mortos, depois do sacrifício da cruz, depois de ser moído por nossas transgressões, depois de haver dado sua vida por amor a nós. Ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Pregue para que as pessoas escutem que haverá morte eterna se não se converterem. Haverá morte eterna. Quando Isaías tem o toque dessa brasa viva do altar, ele tem o toque do fogo consumidor que limpa, não é para condenação mais. Seria condenado se não reconhecesse o seu pecado, se não dissesse: ai de mim.
O perdão da cruz está disponível para todo mundo. O perdão da cruz é uma dádiva para todo o mundo. Mas todo mundo não está automaticamente salvo, não. Só está salvo quem vai à cruz com arrependimento, só. Isso aqui é um prenúncio desse arrependimento que nós na cruz teríamos, a limpeza nossa. Agora escute bem. Quando ele se convence do seu pecado, quando ele diz: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, que se arrepende, o anjo vem e toca em seus lábios e diz: tua iniquidade foi tirada. O que é isso? O que é iniquidade? É um sinônimo de pecado? Não. Iniquidade é uma raiz geracional de pecado. Iniquidade é uma continuidade por descendentes dos erros dos pais. É como uma raiz que brota. É como uma raiz que, de repente, ela não foi arrancada e ela está lá no jardim e ela começa a vir à luz de novo. E daqui a pouco tem uma árvore. E essa árvore vai produzir o mesmo fruto que produzia aquela árvore que foi cortada, mas a raiz não foi arrancada. Quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus confronta os fariseus, Jesus não tinha problema com o diabo, Jesus tinha problema com religiosos. Até hoje ele tem problema com religiosos. A partir do versículo 13, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Até o 27. No 27 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, túmulos pintadinhos de branco. Por fora, vocês se mostram belos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim sois vós, ele diz para os fariseus. Por fora vocês estão lindos, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia é uma falsa manifestação de caráter. Parece que é bom, mas não é. Parece que é honesto, mas não é. E iniquidade, o que é? Ele vai explicar o que é iniquidade. Por dentro, vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. E para explicar, ele conta o que aqueles homens estavam fazendo. Vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas, adornando os túmulos dos justos que os seus pais mataram. Adornais os túmulos dos justos, edificais os túmulos dos profetas, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Então, eles estão na geração de Jesus, contemporâneo de Jesus, e dizendo: nossos pais fizeram muita maldade, e nós não temos nada com isso, não temos responsabilidade nenhuma, não fomos cúmplices, éramos crianças, em outras palavras. Jesus responde: assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês estão dando testemunho de que foram os teus antepassados que fizeram toda essa maldade. Vocês estão dizendo que são a geração que herdou essa herança espiritual maligna, que o meu pai escreveu lá nos 10 mandamentos, que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Vocês, na verdade, são a primeira geração dos que mataram os profetas. E Jesus continua para que não ficasse dúvida, e ele diz para eles: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Aqui tem água. Se eu colocar mais água, eu estou enchendo a medida. É o mesmo produto no mesmo recipiente? É a mesma coisa. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Jesus está dizendo: vocês vão fazer igualzinho seus pais. Essa raiz de iniquidade vai brotar. E ele diz assim, para que não ficasse dúvida para nós: por isso,
eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade, vocês vão fazer igualzinho os seus pais. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar, e em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Diga ai, 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 igreja. Como assim? Jesus está olhando para homens que estavam vivos no tempo dele. Estão dizendo para aqueles homens, desde o sangue do justo Abel. Quem é Abel? É irmão de Caim. É o primeiro sangue derramado. Caim é o primeiro homicida. O primeiro vítima de homicídio foi Caim. Foi Abel, desde o sangue do primeiro, que é Abel, até o sangue de Zacarias. Quem é Zacarias? Zacarias é um profeta que foi morto 4 gerações antes de Jesus nascer. 400 anos antes de Jesus nascer, Zacarias foi assassinado. Então, Jesus está dizendo para aqueles homens, desde o primeiro sangue derramado, até o sangue derramado 4 gerações antes de vocês, vai vir sobre vocês, a raiz de iniquidade vai brotar. Como meu pai disse lá no Monte Sinai, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O nome disso é herança espiritual. É maldição hereditária. E está no Novo Testamento. E é Jesus quem está falando. Raiz de iniquidade é uma maldição hereditária que brota. E a pessoa vai praticar o mesmo pecado praticado pelos pais. Um pecado similar. Eu não vou matar um homem. Não vou. Imagine se eu vou matar um homem como Caim matou Abel. Mas eu posso fazer um abortozinho e derramo sangue também, dentro do meu ventre. E não há diferença no mundo espiritual. Deus chega para Caim e fala, cadê Abel, seu irmão? Eu acaso sou tutor do meu irmão? O sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. E se ele chegar para a mulher que abortou e perguntar, cadê a criança que eu te mandei? Não sei. És agora, pois, maldita por sobre a terra, pois do teu ventre o sangue do teu filho clama diante de mim. Não tem diferença. Quando Jesus fala para esses homens, vocês vão fazer igualzinho aos seus pais, era literal, vocês vão matar, vão maltratar profetas. Vão derramar sangue também. Quando o anjo toca nos lábios de Isaías com uma tenaz, e diz para Isaías, a tua iniquidade foi tirada. É a raiz de iniquidade geracional. É tudo profético do que aconteceria na cruz do Calvário. Nós temos perdão de pecados, nós temos cura de enfermidades, e nós temos troca de maldição por bênção. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele adoeceu, ele enfermou para que fôssemos curados, e ele foi maldito para que nós pudéssemos ser benditos. Tudo isso é profético. Eu disse que temos que entender a língua portuguesa, porque na língua portuguesa entendemos a palavra, a tua iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado. É uma conjunção da língua portuguesa, que significa também é uma conjunção aditiva. Então, aqui está escrito que o anjo tocou com uma tenaz na boca de Isaías e disse, com a brasa viva, e disse, a tua iniquidade foi arrancada e também foi perdoado o teu pecado. São coisas diferentes. O perdão do pecado é porque houve um arrependimento. Quando você fala de leis espirituais, e eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é regido por leis. O mundo espiritual não é místico, ele é legal, e não é legal de bacana, de giro. É legal de leis.
E tem uma lei da responsabilidade. Está lá em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Eu sou responsável pelo meu pecado, ninguém mais, ninguém mais. Eu somente eu, responsável pelo meu pecado. Não adianta eu justificar o pecado. Eu fiz errado porque meu pai fez isso para mim. Eu fiz errado porque minha mulher fez isso. Você está ferrado, não faz isso. Pecado não é para você justificar, é para você arrepender. A lei da responsabilidade onera você pelo seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Mas tem a lei da herança. A lei da herança está grafada nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Está escrita lá. Os 10 mandamentos não são outros, senão a lei maior de Deus. O trono dele desceu, ele escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra, e nunca passarão. Jesus fala isso. Não pense que vim revogar a lei. Não vim revogar, vim cumprir. Lei que não é revogada é vigente. Eu te digo como juízo. Os 10 mandamentos são vigentes, continuam valendo. Agora, na cruz, ele paga a nossa conta. Na cruz, ele paga a minha dívida. O perdão dele não significa que desapareceu o meu pecado, mas ele levou sobre si o meu pecado. Ele foi o pagador da conta. Ele risca o escrito da dívida que é contra mim, porque ele pagou a dívida. Por isso ele pode riscar. Agora, é preciso que eu me arrependa do pecado. Eu disse que arrependimento é diferente de remorso. Remorso, você fica constrangido, porque a sua reputação foi para o ralo, porque você feriu pessoas, porque você ofendeu o ministério. Isso é reputação que é importante, não é Deus que é importante. O arrependimento faz você dar importância para Deus. Lembra do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta, ele fala: pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. É uma alegoria também, é uma parábola. E perdoado o pecado. Raiz de iniquidade arrancada, pecado é perdoado. É a limpeza que nós podemos ter na cruz. E aí, esse mesmo profeta, que teve essa experiência, eu acho que ele entendeu que tipo de experiência ele teve, quando ele fala sobre Isaías 53. Quando ele conta, ele mesmo escreveu. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O cachê que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele fala do sacrifício da cruz, do sangue remidor, que dá toda a experiência de libertação que ele teve naquela visão. Também é ele quem escreve Isaías 61, que é o texto profético do ministério do Messias. Ele escreve. Quando ele escreveu Isaías capítulo 7, a virgem conceberá, dará à luz um filho. Ele fala do nascimento humano de Jesus, porque Jesus precisava ter carne para levar para a cruz. Se ele fosse como Deus, coroa de espinhos não doeria, lança no peito não faria diferença. Ele teve que ir para a cruz como homem. Ele humilhou-se, tornou-se figura humana. Nasce no ventre de uma mulher. Isaías profetiza, e profetiza o sacrifício desse corpo que nasceu de uma mulher. E profetiza a unção messiânica e não unção messiânica. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E vai por aí afora. Reedificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isaías profetiza a unção messiânica do Filho de Deus que viria para salvar, para curar,
e para libertar cativos e oprimidos de heranças malignas e de consequências pessoais do pecado. Serão chamados famílias benditas do Senhor. É o que está escrito. Diz que tudo isso vai acontecer para que nós sejamos chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, para que Ele se alegrasse com o fruto do penoso trabalho que Ele deu para o filho dele. Então, queridos, nós temos na cruz tudo aquilo que precisamos de cura, salvação e libertação. A chave está na nossa mão para ter acesso à cruz. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Cancelado o pecado, chega a vida. O salário do pecado é a morte e a vida chega no arrependimento. Mas tem outra chave. A chave da confissão do pecado. Quando a Bíblia diz, em Provérbios 28:13, o que encobre as transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Não está escrito que encobre jamais terá salvação, não é isso. O que encobre jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, vai prosperar, vai ter a libertação de todas as áreas da vida dele. E aí você entende, quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Não está falando de vida eterna, porque na vida eterna Satanás vai estar preso no lago de fogo e de enxofre. Ele não vai matar, não vai roubar, não vai destruir, ele vai estar no lago de fogo e de enxofre, onde será a segunda morte daquele que não se arrepende. Quando Jesus fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Ele está falando da vida aqui agora, da caminhada aqui agora. Jesus não quer que eu e você tenhamos só salvação e fiquemos esperando a eternidade. Eu me converti com 14 anos, eu tenho 75, são 61 anos de conversão. A eternidade ainda não chegou e eu acho que ainda vai demorar, porque só tem 2 velhinhos pregando por sobre a face da terra e Deus não vai me levar por enquanto, por isso. A Bíblia diz que Ele corta o ramo que não dá fruto, eu estou dando fruto. Então, eu tenho entre a minha conversão e a minha vida eterna uma longa caminhada. E essa longa caminhada é para ter vida abundante aqui na terra. Aqui na terra, não é só na eternidade. É claro que no céu é tudo de bom.com. É claro que na eternidade é tudo excelente. Mas Deus quer que a minha vida seja boa aqui agora. Esse que veio para matar, roubar e destruir não pode permanecer na minha vida. Mas ele permanece se tiver coisas dele ainda lá. Se tiver coisas ocultas, escondidas. A Bíblia fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Purificar. Purificar é limpar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Perdoar é remir e redimir. E purificar. Purificar é limpar. É tirar a sujeira. A confissão tira a sujeira. Traz para a luz, se andarmos na luz como Ele na luz está. Quando temos a coragem de confessar as encrencas que fizemos, o que vivemos, nós estamos tirando da mão do inimigo e trazemos para o lugar onde o Senhor reina, para que sejamos limpos. Eu gosto de usar a figura do acumulador que aparece no Discovery. Junta lixo, junta lixo, junta lixo, junta lixo. Na sua casa, a casa fica imunda, anos e anos, 40 anos, junta sujeira na casa, e junto com o lixo vem barata, percevejo, rato, lacraia, e tudo que é imundice, aqueles seres nojentos dentro da casa dele, e um dia ele acorda curado. Um dia ele é nova criatura, ele escuta uma palestra, ele recebe uma oração, e naquela oração vem a cura da síndrome dele. Eu sou nova criatura, acabou, não cato mais lixo, não vou catar mais uma latinha vazia na rua, nem um saquinho de papel, mais nada, sou homem completamente novo a partir de hoje. Que legal.
Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependeu, converteu. Converteu, tomou um novo rumo, um novo caminho. O que furtava, não furta mais. O que mentia, não mente mais. O que adulterava, não adultera mais. Convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos é a primeira parte. Agora, se esse moço não botar para o lado de fora toda a sujeira que ele acumulou 40 anos dentro de casa, toda a imundície que foi acumulada, aglomerada, aquilo que entrou junto com o lixo vai sair. Rato, barata, lacraia, percevejo, vermes. Não. Enquanto o lixo estiver lá dentro, esses seres vão estar lá também. É assim a confissão do pecado. Aquele que encobre as transgressões jamais prospera. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que encobre não é que não tem salvação, não prospera, porque aquele que mata, rouba e destrói continua agindo na vida dele, só isso. Tem coisas dele, está encoberto, tem coisas dele, e ele pode matar, roubar e destruir. Pastora, mas se eu confessar para Deus não está resolvido? Não. Sabe por que não? A tua confissão para Deus, precedida do teu arrependimento, tira você da morte. Mas Deus mesmo estabeleceu uma lei espiritual que o Filho dele trouxe para a terra. Se dois ligarem na terra, liga no céu. Se dois desligarem na terra, desliga no céu. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. É uma lei espiritual. Confessar para outro, para que juntos possamos orar e desligar. E desligar. Eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico que você conhece muito, está lá no livro de Tiago. É conhecido de todos nós, declamamos isso o tempo todo. Tiago, capítulo 5, lá está escrito assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Que maravilha, está doente, chame os líderes, o povo de oração da igreja, esse povo de oração tem fé, vai orar pelo enfermo, vai ungí-lo com óleo, e ele vai se levantar, vai ser curado, maravilha. Mas não termina aqui. Tem um ponto e vírgula depois. O que é um ponto e vírgula na língua portuguesa? É uma parada para dizer que vai ter um assunto correlato. Não é o mesmo. Se fosse o mesmo, era só vírgula. Então, no assunto correlato está escrito assim: e, se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, em sua eficácia, a súplica dos justos. Espera aí. Lá era presbitério, é liderança, homens e mulheres de oração da igreja. Aqui é os justos. Quem são os justos? Todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Todo aquele que tem o seu pecado cancelado pelo arrependimento, porque ele confessou e entregou na cruz. Então, além do presbitério chegar a orar e ungir com óleo, os justos da igreja precisam desligar? Não, não é além, é outro tipo de doença. Aqui está falando de duas doenças. Uma doença física, decorrente da corrupção da carne, da corrupção da idade, o Covid, a virose. Vai orar para a cura dele. Mas se for uma doença decorrente de pecado, se for uma doença decorrente de coisas encobertas, pode dar banho de óleo na piscina. Pode o presbitério ficar de joelho cascudo, magro de jejuar. Não vai resolver, só vai resolver se confessar o pecado. É outro tipo de enfermidade. Doença espiritual, morte, roubo e destruição, causando por demônios na vida de uma pessoa. Pastora, demônios causam doença? Claro. Lembra daquele homem tetraplégico no tanque de Betesda? 38 anos.
No dia seguinte de que foi curado, Jesus o encontra numa sinagoga e fala para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pior do que ser tetraplégico? Pode ser. Tetraplégico e canceroso, por que não? Mas o que eu quero dizer para você é que na cruz temos tudo. Na cruz temos a salvação, temos o perdão dos pecados, temos o desligamento das heranças malignas. Mas nada na cruz é automático, nada. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo, e o mundo não está salvo. Só quem vai à cruz, com arrependimento e mudança de vida. Ele morreu para nos dar cura de enfermidade, mas não adoecemos mais. O povo de Deus na terra não adoece? Adoece. E toda vez que adoece, vai à cruz. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos os enfermos. Mas era preciso ir a Ele. Ele não entrava soprando cura. As pessoas tinham que ir até Ele. A cruz é um depósito, como se fosse um depósito bancário, tem tudo lá. Mas você precisa sacar. Senão você fica rico com dinheiro preso. Na cruz tem a cura da enfermidade. As pessoas tinham que ir a Jesus. Às vezes era tão óbvio o que elas precisavam de cura. Mas Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Assim foi com aquele menino cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que queres? Quero ver. Você acha que Jesus não sabia? Claro que sabia. As pessoas faziam sacrifícios para ir a Jesus. Em Cafarnaum tiveram que abrir um telhado para descer um homem no leito para ser curado. Aquela mulher do fluxo de sangue irrompeu-se numa multidão que a discriminava, que a rejeitava, para tocar em Jesus. Nele está tudo o que precisamos, mas tem que ir a Ele, tem que ir a Ele. As nossas heranças espirituais, a mesma coisa. Históricos familiares que se repetem. Entra no YouTube, entra no meu canal oficial. Se você não assinou, eu intimo você como juiz a assinar. Já tem 52 milhões de visualizações dos vídeos. Lá nos vídeos de herança espiritual eu conto a nossa história. Crente, todo mundo na casa de Deus, vida com Deus. E as nossas crianças morriam prematuramente, nossos filhos homens morriam. Todos os meninos, primeiros filhos primogênitos morreram prematuramente. Era uma herança espiritual maligna que nós tínhamos. Éramos crentes, mas um antepassado derramou sangue de escravos no Brasil. Fez maldade. Enquanto não entendemos isso, não fomos à cruz com as nossas heranças. Os nossos meninos não pararam de morrer. Heranças espirituais estão aqui. Faz um mapeamento das famílias. Já que você foi intimada para o meu canal oficial, você vai obedecer, claro, porque a ordem de juízo a gente tem que obedecer. Assista um debate que eu fiz na televisão no Brasil, falando sobre herança espiritual. Maldição existe na Bíblia. Você vai ver que existe. Agora, tudo isso tem que ir para a cruz. Não é automático, não é porque eu me converti que acabou a maldição para a minha vida, como as pessoas pregam. Quem está em Cristo é nova criatura, não tem mais maldição. Não é verdade. Quem está em Cristo agora pode ser limpo, porque o Pai vai limpar pela palavra. E eu estou lhe dando um pouquinho daquilo que é o SILC, que é o Seminário Intensivo de Libertação e Cura que fazemos, que já esteve na edição de número 92, vai para 93 no Brasil e aqui na Europa, 5ª edição. Vai acontecer em novembro, de 13 a 17 de novembro, lá em Lisboa, lá em, como é que chama o lugar?
Costa da Taparica, tão bonitinho. A 5ª edição, a primeira nos Estados Unidos, acontecerá esse ano. Pessoas do mundo inteiro participam. Na edição anterior do Silk, em Portugal, lá em Costa da Taparica, teve gente de 13 países da Europa participando. O processo de cura e libertação desse seminário é profundo. Quando o pastor falou para mim hoje, se a senhora quiser orar no fim, temos gente para ajudar. Eu não faço isso quando ministro palavras nas igrejas, sabe por quê? Porque eu espero que a pessoa tenha completo atendimento daquilo que vai ser orado com ela. É como uma pessoa que chega num corredor de um hospital e abre o peito e fala, ora comigo, minha vida está assim, 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 ora comigo. O médico não pode operar no corredor do hospital e eu não posso falar com você de coisas tão profundas e fazer uma oração fugaz, breve. Eu vou orar sim, para que o Senhor mostre para você na sua vida aonde que tem porta aberta. Aonde que tem uma área da sua vida que o inimigo entrou por ela e pode matar, roubar e destruir. Aonde que tem alguma coisa dele na sua vida, para que você tire do lado de fora e entregue na cruz, confessando uns aos outros para serem curados e sarados. Todos os dias tem testemunhos fortíssimos de pessoas que praticam os ensinos de libertação e têm a vida automaticamente mudada. Sai da morte, roubo e destruição para a vida abundante. É um pulo, é um salto. O inimigo não tem mais nada na mão dele. Como para Jesus ele disse que tem nós contigo, não temos mais nada. Então não há por que ele continuar agindo na nossa vida. Há em nós a chave espiritual, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Quase todos os lugares que eu passo, eu falo da Marli. Marli é uma mãe de santo, 50 anos de mãe de santo. Esteve no Silk. Primeiro dia, momento do louvor, começando os acordes. Marli vem à frente, uma mesa como essa, ela vem à frente. E ela disse para mim, tem jeito para mim, tem jeito para mim? Tem, minha senhora, tem para todo mundo. Mas eu sou mãe de santo, 50 anos. Eu disse para ela, então nós vamos começar, tirando você desse papel de mãe de santo e fazendo de você filha do Senhor. Você vai agora entregar a sua vida para Jesus. Peguei nas mãozinhas dela, miudinha. Salão cheio de gente, louvor tocando. Quando eu peguei na mão da Marli para orar com ela, o demônio tomou ela. E falou pelos dentes dela. Eu mato ela, eu mato ela, eu mato ela. E eu disse àquele demônio, se você tivesse poder e autoridade para matar ela agora, você teria impedido ela chegar aqui, você não conseguiu isso. Você vai sair agora. Desci. Falei para ela, fique de olho aberto, fique de olho aberto. Não feche o olho. Por que não fecha o olho? Porque você precisa ter conexão com o mundo natural, para ele não tomar sua mente. Permaneça de olho aberto. Desci, ordenei a saída do demônio. Foi embora, Marli ficou. Marli passou pelo processo de libertação, confessou todos os pecados, de todos os rituais que fez, toda aquela prática maligna que teve pela vida fora. Saiu daquele lugar convertida, batizada, e o demônio nunca mais entrou no corpo dela. Nunca mais. 50 anos. O corpo dela foi cavalo de demônio. Ela disse para mim, cavalo não, pastor, eu era mula, era burra do demônio. 50 anos fez da vida dela o que quis, matou, roubou e destruiu. O dia que ela tomou uma posição, acabou. É o homem que abre a porta para ele entrar, e é o homem que fecha a porta. E o homem abre a porta pelo pecado, e o homem fecha a porta pela confissão e pelo arrependimento. É assim que fecha a porta. E a vida abundante chega, e o inimigo não pode mais fazer o que ele fazia. Essa oração eu vou fazer, para que você se convença de qual área da sua vida está presa, que o Senhor te mostre qual área da sua vida está presa por responsabilidade pessoal,
ou por pecados geracionais, coisas dos seus antepassados, para que você possa tratar disso. E desafio você a ir para o Silk. Eu não posso, pastor, eu não posso ficar fora 4 dias, o Silk é de segunda a sexta, mas tem o Silk online também. Tem o Silk online, lá no meu site, pastorataniatereza.com, você vai ver tudo que eu tenho, todos os eventos, todo o material que eu tenho, já tem 20 livros publicados, eu tenho 2 livros que são best-seller hoje, mais de 5.000 exemplares, já com selo de best-seller, e ali tem os cursos, e ali tem o Silk online, você pode fazer na sua casa, com a sua família, passa na televisão e bota lá todo mundo para ver e entender o que é uma libertação. Não é expulsar demônio só, é fechar a porta para ele nunca mais entrar. Nunca mais entrar. Você quer receber essa oração? Fica em pé. Fica em pé. Eu prometi terminar 10 horas. Faltam 6 minutos, pastora. 6 minutos. Pai, eis aqui o teu povo. É o povo que se chama pelo teu nome, Pai. É o povo que quer andar na luz, como Jesus na luz está. É o povo que quer ouvir no final de tudo. Venham benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É o povo que não quer experimentar o dano da segunda morte, Pai, mas quer viver eternamente com o Senhor, quer ser a noiva limpa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, para encontrar-se com o Cordeiro no dia das bodas, Pai. É a tua igreja. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor, primeiro, que o teu Espírito Santo, eu não posso fazer isso, mas o teu Espírito pode. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós cantamos hoje aqui, seja bem-vindo, Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo mostre em que área da vida dos teus filhos ainda tem uma porta aberta para o inimigo. Em que área da vida dos teus filhos ainda está havendo morte, roubo e destruição. Em que área da vida dos teus filhos ainda tem coisas ocultas, encobertas, pecados não confessados. Mostra para eles mesmos, Pai. Fala com eles em sonho, fala com eles na consciência. Fala com eles pelo teu Espírito Santo, Pai. E dá a eles, Pai, ousadia para abrir o coração e os lábios, Senhor. E reconhecer o pecado que tem, Pai. Para que eles possam ficar livres disso, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quando Isaías terminou, o Senhor disse, a quem enviarei, quem há de ir por nós? O Senhor quer usar a tua igreja, limpa, limpa, limpa. O Senhor quer usar a tua igreja, Pai. O Senhor quer usar a tua igreja porque vivemos no meio de um povo de impuros lábios. Vivemos no meio de um mundo caído, Pai. E se formos limpos, teremos autoridade, Senhor, contra o inimigo. Se formos limpos, nós abriremos a boca e ordenamos, e principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais da maldade vão sair. Vão sair. Então, Pai, em nome de Jesus, mostra-nos o que em nós ainda precisa ser limpo. Como Davi, eu digo ao Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, Pai. Vê se tem dentro de nós alguma coisa que ainda nos faz presas do inimigo. Ainda dá autoridade para o ladrão matar, roubar e destruir. Mostra-nos, Pai, para nós trazermos para a luz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.